Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com o lançamento da Fiat Argo Trekking, que você vai conferir comigo todos os detalhes sobre dirigibilidade, consumo, conforto, o que ele tem mudanças tecnicamente falando no veículo a partir de agora. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e seu comentário, tá bom? Vamos lá? Mecanicamente, o Fiat Argo Trekking ele não tem uma grande novidade, assim podemos dizer, né? Ele vem com a mecânica 1.3 Firefly de 109 cavalos e o câmbio é o câmbio manual de 5 marchas. Nessa configuração, para mim, é a melhor combinação de motor e câmbio da Fiat. Nem o 1.8 HGT era tão gostoso de dirigir com câmbio manual quanto esse modelo aqui. Eu acho o 1.3 um carro muito mais elástico, muito mais espertinho, assim, principalmente no uso urbano. E claro, isso se dá graças à relação de marchas, que deixa ele uma relação um pouquinho mais curta, que deixa ele mais esperto no uso urbano, mas se você coloca ele na estrada, a quinta marcha é bem longa e você consegue dirigir de maneira bastante econômica. Por falar em economia de combustível, apesar de na versão Trekking ele não vir com o polêmico, com o divisor de águas assim, de tecnologias de economia de combustível Start-Stop, apesar de ele não vir com o Start-Stop, a economia de combustível eu considero exemplar nesse carro, porque ele tem um motor de 109 cavalos com um desempenho bastante agradável e mesmo sem o Start-Stop ele conseguiu atingir a média de consumo de 8,9 km por litro com etanol no tanque dentro da cidade e com ar-condicionado ligado. Isso a gente roda dentro de cidade com trânsito pesado, às vezes com trânsito fluido, pega bastante subida, então eu considero um consumo bastante elogiável para um carro dessa categoria, ainda mais que não é 1.0 de 3 cilindros, né? E é na suspensão justamente que o Argo Trekking traz a sua maior novidade, claro, além do aspecto visual. Na suspensão ele tem 4 centímetros a mais, ou seja, ele é 4 centímetros mais alto do que as demais versões do Argo. E com essa altura, além disso, ele vem com pneus de uso misto da Pirelli para você realmente enfrentar trajetos em terra. E apesar dessa altura um pouco maior, a suspensão ela continua com uma calibração macia, uma calibração agradável e não deixa que o carro fique bobão assim em curvas. É um carro confortável, um carro com uma suspensão firme quando precisa de uma suspensão firme, como por exemplo numa curva de alta velocidade. Ela não é molinha ao extremo, mas quando você anda em trajetos urbanos em que você passa em bastante irregularidades nas vias, que você enfrenta buraqueiras assim como estou passando por agora, você vê que eu tô até em alguns momentos o corpo balança, porque realmente a via não é das melhores, mas mesmo assim o conforto a bordo é bastante agradável. E o que faz assim a suspensão ser um pouco mais alta são dois fatores: muda o conjunto mole amortecedor e o pneu também. O pneu ele é um pouco mais alto. A soma da altura elevada da suspensão mais o perfil do pneu novo é que dão esses 40 milímetros, 4 centímetros, como você preferir. Agora falando em itens de série, ele vem assim como um detalhe, principalmente lá de dentro, o detalhe que modifica ele em relação às versões demais do Argo é que ele herda o interior preto da versão HGT. Os bancos ele vem em tecido, mas é um tecido aparentemente mais grosso, mais firme, mais parrudo. É um tecido que dá a impressão de uma coisa mais resistente mesmo, com o bordado Trekking, como vocês podem ver parcialmente aqui desse lado. Além disso, ele vem com a central multimídia Uconnect de 7 polegadas, que na minha opinião é a melhor central multimídia da Fiat, entre Fiat, FCA, Jeep, etc. Ela tem reprodução via Apple CarPlay e Android Auto e uma qualidade de reprodução de áudio muito boa também.
tem uma interface bonita, ela visualmente ela dá um destaque para o interior do carro e compõe bastante o visual aqui do interior. E por falar em interior, outros dois detalhes também diferenciam a versão Trekking das demais versões, na verdade, né? Aqui no volante a gente tem o símbolo, ele perde aquele fundo vermelho no símbolo da Fiat. Aqui o fundo é preto e a faixa central do painel ela não é mais cinza como nas versões Drive, por exemplo, aquele prata. Aqui era um cinza bem escuro, quase preto, que deixa o visual do carro todo escuro. Por dentro ele é todo escuro e, na minha opinião, é bem legal. Mas não esqueça que para mais informações sobre itens de série, acessórios e etc, você vai ver lá no canal da revista Car Stereotech, tá bom? O link tá aqui na descrição. Não esqueça, itens de série e acessórios é só lá. Quando a gente fala em ergonomia, o Argo Trekking ele não é a versão mais cara do Argo. Ele não é como antigamente era muito costume dos carros aventureiros da Fiat serem os mais caros. Aqui ele fica entre o intermediário, mais ou menos intermediário um pouco para cima. E nessa configuração ele não traz assim os maiores acessórios da marca. Então, por exemplo, o que faz falta aqui no interior que afeta diretamente na ergonomia dele? Os bancos, apesar de terem um aspecto bastante robusto, bastante bonito, então para o motorista eles não têm regulagem de altura e profundidade, somente de profundidade, então só a distância do banco em relação aos pedais no pedal volante. Então faz falta a regulagem de altura aqui nesse caso para que você fique numa posição mais agradável de direção. Em contrapartida, ele tem a regulagem de altura do volante. Então isso de uma forma ou de outra acaba compensando para que você consiga ficar na melhor posição possível para dirigir. Mas assim, voltando a falar aqui nos bancos, são curtos, ele tem o assento curto. Então fica faltando, pelo menos para minha altura, eu tenho 1,78 m de altura, cerca disso daqui sobra de coxa, até chegar na articulação do joelho, para onde você vai dirigir, fazer o movimento aqui de troca de marchas e etc. Isso numa viagem longa acaba cansando, então ele não é o mais confortável nesse aspecto. Outro ponto também é que a anatomia do banco ela não favorece muito a ergonomia da região lombar. O banco ele é relativamente fino e tem as laterais aqui um pouco mais avantajadas, tentando imitar o que seria um banco de concha, mas nem passa nem perto disso, só para você ter uma ideia mais ou menos de como que é a anatomia dele. Mas aí vamos chegar no ponto em que o que poderia ser melhorado nesse carro. Então, considerando a faixa de preço dele, que estou colocando aqui em cima para vocês, ele não é um carro tão caro assim. Eu acho que foi uma sacada boa da Fiat de apostar em colocar o veículo para concorrer nessa categoria, nessa faixa de preço, porque ele é uma opção bastante interessante. Um carro com desempenho agradável para o uso urbano, você pode sim colocar ele na terra, numa estrada de terra batida. Você não vai fazer um off-road, você não vai fazer trilha com esse carro, mas se você for pegar um final de semana, visitar o sítio um pouquinho mais esburacado, a estradinha de terra, os pneus de uso misto são ideais para esse tipo de situação. O carro não foi feito para uso um off-road, digamos assim, mas ele vai muito bem numa situação como essa. Mas o que eu quero dizer assim, o que faz falta, por exemplo, eu sinto falta nesse carro de bancos um pouco mais confortáveis para a direção, como é na versão HGT, por exemplo, na versão Precision. Bancos mais confortáveis, eu sinto falta da regulagem da altura dos bancos para ter uma posição de direção mais confortável. O que eu senti falta também aqui nessa linha Trekking é que ele tivesse mais detalhes assim no interior que remetessem à versão, não somente como é aqui nos bancos. Ele podia ter algum detalhe visual, algum adesivo, como do lado de fora tem aqueles pinheirinhos ali em formato de triângulo. Colocam aqui no detalhe visual para que você sinta que está num carro diferenciado, que por dentro, dirigir um Trekking, você vai chegar uma hora que você não vai nem lembrar que está dirigindo um Trekking.
É uma exclusividade que você paga que no fim das contas você acaba não usufruindo tanto aqui do lado de dentro. Mas entrando no mérito agora de itens de série, eu acho ele muito bom. Não acrescentaria nada, a não ser se fosse uma questão de opcional. Se fosse possível, eu incluiria aqui o computador de bordo com a tela maior, com a tela de 7 polegadas. Não faz falta, o que tem aqui também é bastante útil. Ele tem as informações de calibração de pneus, de consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média de cruzeiro. Você tem essas funções, mas poderia ser um pouquinho melhor. Faz falta, mas assim, nessa versão não faz falta. Mas se fosse com opcional, acho que seria bem legal, porque você poderia ter um carro mais ao seu jeito. Uma outra coisa também que faz falta nessa versão é a possibilidade de você ter controlador de velocidade e piloto automático, um limitador de velocidade, na verdade. A versão avaliada não tem. Então, se você pega estrada, você precisa ficar o tempo todo com o pé no acelerador, controlando marcha, para que você controle a velocidade de acordo com como você vai precisar dirigir. E é um recurso que outras versões têm do Argo também, poderia ter pelo menos como opcional. Mas essa versão avaliada aqui não tem, é uma coisa que eu senti falta, principalmente quando eu rodei em estrada com ele. Então, o limitador de velocidade, ele te ajuda a não tomar multa. Então, por exemplo, você vai chegar a 120 km por hora, limita a velocidade ali, se esse é o limite da via, você não vai tomar mais multas. Só que não tem. E também o piloto automático é, por exemplo, eu cheguei a 120, quero me manter nessa velocidade, o carro segura a aceleração, controla a rotação do motor para sempre manter o veículo nessa faixa de rotação e nessa faixa de velocidade também, para que você descanse as pernas, etc. Não tem, para mim fez falta. E para finalizar, das coisas que fizeram falta para mim, um melhor isolamento acústico. O barulho externo vem muito para dentro da cabine do veículo, mesmo com os vidros fechados. Isso atrapalha um pouquinho. Então o tempo todo você acha que está dirigindo e passa um carro, uma moto, um caminhão, e você acha que esqueceu o vidro aberto, mas não, é o isolamento acústico que não é dos mais eficientes. É algo também que poderia ser bem melhorado nesse carro aqui, né? Principalmente nessa versão. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado da nossa avaliação do Fiat Argo Trekking. Então neste caso eu peço que dá uma moralzinha pro canal, comenta aqui, dá um like, fala o que você gostou desta avaliação, o que você sentiu falta que eu comentasse. Então dá um toque, comenta aí, para que as montadoras continuem valorizando o nosso trabalho. E só para lembrar, todos os veículos novos que nós avaliamos no canal são emprestados pelas montadoras, tá bom? Então aqui não tem nada de concessionária emprestando carro, empresa de aluguel de veículos emprestando carro, não. Aqui 100% montadora é quem prestigia o nosso trabalho. E se a gente está levando essa qualidade assim para o dia a dia, é porque nosso trabalho está sendo reconhecido como um trabalho de qualidade com informações válidas, tá bom? Não esqueça também da parte de acessórios, itens de série, etc. Você vê no canal da revista Car Stereo Tech, que eu faço um conteúdo exclusivo para lá, tá bom? Muito obrigado, espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreva, curta as nossas páginas nas redes sociais, seja um dos nossos seguidores, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e o seu comentário também de qual próximo veículo que você gostaria que nós avaliássemos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.